Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Robson e hoje nós estaremos falando sobre a disciplina TCC, conhecida como Trabalho de Conclusão de Curso. É a última disciplina de um curso, na realidade. É quando você finaliza e ali você vai deixar um documento, seja ele através de uma monografia ou de um artigo, para que possa então a faculdade validar o seu diploma. Bom, qual é a importância do TCC? Ele é de fundamental importância porque é a construção de todo o seu conhecimento ao longo do período que você esteve no curso que você escolheu. E ali, todo o seu conhecimento teórico você vai colocar em prática através da escrita relacionada a um tema de escolha sua, tá bom? Então vamos lá pegar algumas dicas para que vocês possam, a partir de agora, começar a construir o seu TCC. Para começar, eu gostaria que vocês pensassem nessa imagem, um bolo pronto. Mas o bolo, para ficar pronto, ele precisa antes de alguns ingredientes. E esses ingredientes é que faz o bolo, de fato, ficar pronto, como vocês podem ver na próxima imagem. Assim também é o TCC. O TCC ele só ficará pronto quando alguns ingredientes serão colocados. E esses ingredientes é o que eu vou agora trabalhar com vocês, mostrando o passo a passo da construção do TCC, tá bom? Vamos avançar. O primeiro ingrediente é a escolha de um tema. Você precisa escolher um tema para o seu TCC. Uma dica que eu sempre dou é que escolha um tema que seja que você já vivenciou, um tema que você gosta dentro da área da educação, do que você tentar pegar um tema desconhecido e talvez criar, ao invés de uma empatia, uma antipatia pelo tema. E isso vai prejudicar você poder avançar, tá bom? E aí alguns profissionais defendem a posição de que o tema do trabalho deve partir necessariamente dos alunos, pois caso contrário, ele seria imposto. Já outros defendem a ideia de que os temas devem ser propostos pelo professor de acordo com sua intenção educativa. Veja bem, o ideal, como eu disse, é que primeiramente parta do aluno o tema, porque ele já vivenciou através de um estágio ou até mesmo de uma vivência dentro de sala de aula, em algum momento do decorrer do curso. Então, ele já tem uma visão de alguns temas relacionados dentro da área da educação, do que necessariamente o orientador indicar. E aí é mais uma vez aquele caso, poderia indicar um tema que talvez não vai ser útil para você ou vai te prejudicar. Então, comece a pensar a partir de agora o primeiro ingrediente do TCC, que é o tema. Vamos lá. É preciso vender seu produto, ou seja, quando eu tenho um tema, quando eu tenho um TCC pronto, ele ficará mais fácil e mais interativo em relação à forma que eu vou trabalhar com outras pessoas, explicar como eu construí. Eu estou vendendo então o meu trabalho, eu estou passando o que eu construí. E isso fica mais visível para as pessoas e até mesmo para entender o que você deseja falar naquele seu TCC. Então, fique atento a isso. É preciso saber vender o seu produto. É preciso escolher um tema que seja muito atrativo aos olhos daqueles que estarão fazendo a leitura do seu TCC. Quais são as qualidades que tem no TCC? Primeiro, mais uma vez, tema relevante, atual e inovador. Eu tenho que pensar nisso. O meu tema tem que ser diferente. Existem muitos temas que todos os anos as pessoas acabam repetindo. Educação infantil, educação infantil, educação infantil. O que tem de inovador dentro da educação infantil? O que tem de inovador nos anos iniciais ou nos anos finais? Então é preciso eu pensar algo diferente. A clareza na exposição do tema e de sua delimitação. Eu preciso ser muito claro. Por exemplo, quando eu falo em disciplina escolar, é um tema. Mas se eu quiser delimitar, fica melhor ainda. Porque em disciplina escolar pode acontecer na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e até mesmo no ensino médio. E aí, como é que eu vou delimitar o meu tema? Então, em disciplina escolar, nos anos iniciais. Aí eu falarei de quê? De primeira a quarta série. Ou até mesmo eu posso focar somente numa série.
no segundo ano, no quarto ano. E aí eu começo então a criar uma delimitação do meu tema para focar somente naquela área que eu desejo trabalhar e abordar conteúdos pertinentes ao tema escolhido. O texto construído segundo a metodologia científica que é a ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é preciso haver sempre na construção do nosso TCC. E aí, usando sempre um referencial teórico. Como é que eu vou falar sobre indisciplina escolar se eu não tenho propriedade para isso? Então, eu preciso me apropriar de livros relacionados a esse tema, de autores que deram suas contribuições. E aí, quando fala texto construído segundo a metodologia científica, é onde eu estarei pegando livros, juntando ao meu tema, que é o que eu quero abordar, e aí eu vou fazer a junção para haver um debate entre eu, que sou o autor do meu TCC, e os teóricos que vão dar sua contribuição. A estruturação lógica. No início, que a gente chama início, meio e fim. Ou seja, o início, que é a introdução, vem com o objetivo. Qual é o objetivo de ter escolhido aquele tema? Para que eu quero aquele tema? O que eu espero daquele tema? O meio, que é chamado de desenvolvimento, é onde eu vou fazer meu confronto dentro do tema escolhido. E aí o meu desenvolvimento virá com o apoio dos livros que eu selecionei relacionado ao tema. E o fim é o meu parecer sobre toda a construção do meu TCC, tanto do início, da introdução, do desenvolvimento, e aí eu finalizo com a construção, dando o meu parecer diante daquele tema que eu escolhi. Se foi ótimo, se foi ruim, ali eu construo todo o meu pensamento, tá bom? E um outro ponto também é a correção gramatical e linguagem adequada ao contexto científico acadêmico, que é o verbo no infinitivo. Então, preciso ter muito cuidado na correção gramatical. Sempre é ideal que toda vez que vá construir um TCC, que você inicia a escrita, ter de posse um dicionário, para não colocar palavras repetidas várias vezes. Por exemplo, eu boto lá desenvolvimento. Eu preciso procurar o sinônimo de desenvolvimento para botar em outros locais. E aí fica um TCC mais dinâmico, mais legal e prazeroso de fazer a leitura, tá bom? E o verbo sempre no infinitivo. Isso mais para frente a gente vai estar vendo e aí ajudando para que o seu TCC saia bem legal. Vamos avançar. Plágio. Esse também é uma outra dica que eu dou e com muito cuidado. O que é plágio? É a cópia da ideia do autor sem dar o seu devido crédito. Toma a ideia ou o trabalho e dá a entender que a criação é sua e é caracterizado pela cópia fiel de um trecho ou apenas de uma ideia. O plágio, gente, é muito perigoso. Existe na internet uma infinidade de artigos científicos, TCCs e monografias, ou monografia. E aí, o que acontece? É muito comum a gente baixar, fazer o download e pegar aquele conteúdo. E aí, o que é o plágio? Está lá no texto da introdução, algo que eu achei legal. Se eu copio todo aquele texto e coloco no meu TCC, isso é plágio, isso não fui eu que construí, isso eu peguei de outra pessoa. E aí, o que é que eu posso pegar então de quando eu faço o download de um artigo científico da internet? Eu tenho que ficar atento a algumas coisas que ele está me dando por orientação. E aí, esse plágio, ele se caracteriza agora bem de forma clara quando lá no final, que o seu TCC está pronto, o seu artigo está pronto, e eu pego ele e aí vou fazer toda a parte de visualizar, fazer a releitura, e aí quando eu coloco para o avaliador de plágio, aí vai mostrar se sua cópia é verdadeira ou se você pegou alguns conteúdos da internet. E aí fica muito complicado porque todo o tempo que você gastou construindo fica perdido nesse momento, que aí infelizmente vai ser reprovado. Então o que é que eu posso pegar da internet? Se você fez o download de uma monografia, de um artigo, somente citação direta. Citação direta é a única aprovada que você pode retirar,
Porque são livros, talvez, que você não encontrou, que você não tem ele, então você pode retirar daquele artigo a citação direta e aí copiar e colocar no seu trabalho. Citação indireta, essa não pode, porque a citação indireta que a gente vai ver mais na frente, já é eu vejo um conteúdo, um texto de um livro, eu achei interessante, mas eu dou o meu parecer daquele livro no meu texto. Então, citação indireta, ela não pode. Citação direta é permitido você retirar de qualquer artigo científico ou monografia que você baixou da internet, tá bom? Então, fica essa dica também. E aí, o que contém, no geral, agora, os ingredientes vocês podem ver aqui do TCC. Primeiro, o tema e o problema, que a gente caracteriza sobre o quê. Qual é o teu tema, qual é o problema da tua pesquisa. Para eu poder, então, ter um tema seguido de um problema, é de fundamental importância eu parar um pouquinho e ver o que dentro da área da educação eu quero relatar. Porque o problema é onde eu vou procurar solucionar, certo? E aí vem as hipóteses, que são as respostas promissórias ou a resposta promissória. São pequenas respostas que eu vou colocar ali relacionadas ao meu tema e ao meu problema. Então, eu vou começar a supor algumas coisas que poderão me ajudar. Os objetivos, nós temos dois. O objetivo geral, que vai nortear todo o seu trabalho, que é para que você quer resolver, e os objetivos específicos, que são 3, que vão te ajudar quando você vai para a área do referencial teórico, que é a sua busca pela revisão da literatura. Mas antes dele, você tem a justificativa. Por que você escolheu esse tema? O que te levou a procurar esse tema e fazer um debate sobre ele? Aí você vai justificar. Depois dela vem o referencial teórico, que é a revisão da literatura. Então, eu preciso pegar agora todo o material que eu acho pertinente e que é de fundamental importância para contribuir para a construção do meu TCC, através do tema que eu escolhi. A metodologia, qual é o método que eu vou utilizar para resolver agora, solucionar o meu TCC? E aí mais à frente eu vou lhe mostrar dois métodos, duas metodologias que você poderá escolher para fazer o debate aqui do seu TCC. O cronograma, existe um tempo que é dado para o aluno construir o TCC e ele tem que cuidar dentro desse tema. Então, é preciso abdicar-se de algumas coisas para que a minha dedicação seja total à construção do meu TCC. E, por fim, a bibliografia. Com que? Ou seja, eu vou descrever ali quem eu fui buscar. Se foi Vygotsky, se foi Paulo Freire, se foi Jussara Hoffmann. Existem muitos e muitos autores dentro da educação que estão contribuindo com diferentes temas. Então, todos os autores que eu peguei para o meu referencial teórico, eu devo colocar na bibliografia, tá bom? Vamos avançar. Recomendações para o TCC. No texto do seu TCC, você deverá revisar várias vezes. É preciso a todo tempo estar lendo, sempre lendo e relendo, porque isso vai me ajudar a observar em algum momento que tem alguma palavrinha errada, ou até mesmo eu poderei aumentar um pouquinho mais aquele texto com novas ideias que eu tive. Submeter para outros revisarem. Então, geralmente, o orientador é enviado para ele fazer uma leitura, ou até mesmo um amigo próximo dá o teu trabalho, pede para ele ler na área da educação, se ele realmente for uma pessoa da área de um tema que você escolheu, talvez educação inclusiva. Você tem um amigo que trabalha nessa área, dá o teu conteúdo, o teu TCC para ele ler, porque ele também vai te ajudar dando dica para melhorar mais o teu corpo de trabalho. Revisar trabalho de outros, ou seja, como eu disse lá um pouquinho há tempos atrás, pode baixar conteúdo da internet? Pode. Baixa lá, tem algum tema que tem a ver com o seu, dá uma leitura daquele trabalho, daquela pessoa que você fez o download, para que crie novas ideias em sua mente e você possa construir para o seu. Avaliando, se aprende a escrever e a julgar. É assim que acontece a fase da vida. Então, precisa avaliar para criar um julgamento e aí também, desse julgamento, eu conseguir avançar.
usar um dicionário, como eu disse. O dicionário é de fundamental importância, principalmente para evitar palavras repetidas no texto. Então, ele vai me ajudar com novas palavras, com novos sinônimos daquela palavra que eu queria botar e não quero repetir. Não usar a primeira pessoa. O trabalho do TCC não é para você, não é para que eu faça a leitura somente e pronto. É para outras pessoas apreciarem. Então, essas outras pessoas elas precisam entender o seu trabalho. Então, ao invés de eu acho, é nós pensamos. Então, lembre da terceira pessoa, sempre do plural, para que seu trabalho possa ser visualizado. Explicar siglas entre parênteses. Se você colocou alguma sigla lá no seu trabalho, coloque o significado dessa sigla. E por fim, pesquisar a formatação de texto que são dos TCCs. E aí, mais uma vez, as normas da ABNT ela precisa ser validada. Então, é preciso obedecer uns critérios dentro das normas da ABNT na construção do trabalho, que a gente vai estar vendo um pouquinho mais à frente ainda. Análise do referencial teórico. Olha só, as referências devem ser as mesmas recentes possíveis. E aí o que acontece? Conter obrigatoriamente a indicação correta da fonte de origem, o autor, o título e a imprensa. E aí vocês têm um modelo. Tem um texto, uma frase aí que diz: não importa o que aconteça, continue a nadar. De quem é essa referência? Esse texto citado. Aí nós temos Walters, Graham, o título que é Procurando Nemo e o ano 2003. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é essa que eu estou falando para vocês agora, ela fez umas novas alterações. E aí, lá no finalzinho, no referencial teórico, os nomes agora sofrem alterações. Por exemplo, como vocês podem ver aí, o nome do autor ele passa a ser o segundo e o sobrenome é que passa a ser o primeiro, seguido de uma vírgula. E aí isso deve ficar bem claro para vocês. E lá em cima, quando eu falo procurar as referências, devem ser as mais recentes possíveis. Evite pegar textos, livros de 10 anos para trás. Pega os mais recentes, de 10 anos para frente, de 5 anos para frente, ou até mesmo os mais atuais, dentro do tema que você escolheu. E aí nós vamos falar agora do artigo científico. A disciplina é TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, porém o que vocês vão estar construindo é o artigo científico que é solicitado pelo Instituto, tá bom? Não sei como será a construção do artigo, a autorização em relação se vai ser em dupla ou individual. Isso vai ficar a critério da coordenação do Instituto, que mais à frente estará passando para vocês. Se for em dupla, então já começa a pensar aí no coleguinha que vai te ajudar no mesmo tema para construir. Se for individual, então também já separa seu material. O artigo científico tem como característica principal ser uma abordagem concisa ou parcial de um determinado assunto. De acordo com a ABNT, estabelece um sistema para a apresentação dos elementos que constituem o artigo em publicação periódica científica impressa. Ou seja, o artigo ele é diferente da monografia e até mesmo do TCC, que algumas faculdades solicitam. A monografia e o TCC, o limite de página vai até 50 e em alguns casos até 60. Já o artigo científico, o limite de página, o mínimo que você deverá construir é de 15 e o máximo de 25 folhas. Então, entre 15 e 25 folhas, você vai estar construindo o seu artigo, que estará dividido em 3. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, por isso é preciso eu pensar num tema, me apropriar muito de material bibliográfico de livros, para que eu possa, então, construir e dar evidência ao meu trabalho. Vamos prosseguir. E aí, qual é a estrutura do artigo científico? Temos os elementos pré-textuais, que é a capa, a folha de rosto, o resumo e as palavras-chave. Nós temos os elementos textuais, que envolvem a introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós temos elementos pós-textuais, que são as referências,
apêndice e anexo. Para você ter uma ideia, quando eu falo de 15 folhas, olha, a capa, a folha de rosto e o resumo, quando a gente vai construir, geralmente eles já ficam de 1 a 4 folhas. Então, você já eliminou aí em elementos pré-textuais 4 folhas, restando, bora botar que seu seja de 15, restando 11 folhas. Essas 11 folhas, eu preciso aqui nos elementos textuais trabalhar ao máximo. Então, na introdução, se eu conseguir fazer 3 folhas, já é um avanço. Porque aí no desenvolvimento eu vou tentar construir mais 4 a 5 folhas, eu já tenho 9, na conclusão mais 2, 10, 11, e a referência vem com mais uma. Então, na soma geral, eu já passei praticamente de 16 folhas. E aí, já estou bem avançado na construção do meu TCC, que pede um mínimo de 15 folhas e o máximo de 25. Os elementos pré-textuais. Então, tem o título, o subtítulo, se houver, do seu tema, o nome do autor, no caso, você estará construindo seu TCC, seu artigo, o resumo, que é na língua vernácula ou do texto, e as palavras-chave, que também é na língua vernácula ou do texto. O resumo ele tem 2. Tem um resumo na nossa língua portuguesa e o segundo resumo que você escolhe. Você poderá fazê-lo na língua inglesa ou na língua espanhola. O título e subtítulo. O título é o termo que indica o conteúdo do artigo. Então, tem o meu titular em disciplina escolar, é o meu título. Se eu quiser o subtítulo, então, em disciplina escolar, 2 pontos, dilemas e perspectivas. E aí, conforme a ABNT, o título e subtítulo, se houver, devem figurar na página de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por 2 ou mais nomes. O nome do autor. O artigo deve ser elaborado por um ou diversos autores. Como eu disse, a coordenação do Instituto é que vai decidir se será em dupla ou individual. E a disposição dos nomes dos autores ou do autor deve vir situado no centro da página, abaixo do título do artigo, logo abaixo um breve currículo, endereço postal e eletrônico. No caso aqui, se o curso for pedagogia, não vai ser necessário ter currículo, endereço postal e eletrônico. Se for uma pós-graduação, aí sim vai acrescentar esses daqui, tá bom? Que é um breve currículo seu do que você já fez, onde você trabalha, para que fique ali destacado. Resumo. Como eu disse para vocês, o resumo é a síntese dos objetivos, metodologia e conclusões alcançados no artigo. Tem a finalidade de representar de forma concisa o conteúdo do artigo. É um elemento obrigatório e deve ser redigido e elaborado de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e estabelece um número mínimo de 100 e máximo de 250 palavras para sua redação. E aí eu vou mostrar para vocês agora um modelo do resumo para que vocês fiquem atentos, tá bom? Daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só falar palavras-chave. São termos que indicam o conteúdo do artigo, ou seja, seus principais assuntos. É um elemento obrigatório e as palavras devem ser apresentadas abaixo da redação do resumo, alinhadas à margem esquerda, separadas entre si por ponto e também finalizadas por ponto, precedidas pela expressão em negrito palavra-chave. E aí, como eu disse, ó, nós temos um modelo do resumo e um modelo da palavra-chave. Então, está aqui ó, o resumo, ele descreve o que tem no geral lá no seu trabalho. Porque é muito comum qualquer pessoa, qualquer leitor, pegar, antes de ler todo o trabalho, ele vai primeiramente no resumo. Quando você chega numa livraria, tem vários livros lá, você não vai passar uma tarde lendo o livro todo. Então, você pega no final da capa do livro e lá tem o resumo. E ali você lê e entende o que está no todo o corpo daquele livro.
Assim também é com artigo científico. Então, aqui está descrevendo tudo relacionado a esse tema aqui, ó. Informação jurídica, o desafio do atendimento na era virtual. Então, aqui está um modelo de um elemento pré-textual que é a capa. Vem o nome do Instituto, que é Instituto de Desenvolvimento e Ensino Superior IDES, o título do seu trabalho. Aqui está o autor 1, que é Oliveira, Adriana Carla Silva, o orientador, que é Correia, Robson de Matos, o resumo, e aqui está a palavra-chave que norteia todo o seu trabalho. Então, dentro do trabalho está falando sobre portais de informação, serviço de informação jurídica e atendimento virtual. E aí, abaixo desse resumo, quando você fizer esse e a palavra-chave, você vai copiar, vai lá no Google Chrome, vai botar tradutor e escolhe se você vai querer em inglês ou espanhol. E aí ele vai transformar esse texto aqui em uma outra língua. Você vai copiar e vai botar abaixo, porque aí tem um resumo em português e o resumo em uma outra língua que você escolheu. Elementos textuais. Aí nós temos a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Na introdução, é a parte do artigo que expõe o tema abordado, onde se descrevem os critérios de pesquisa adotados, os objetivos, o problema, as hipóteses, a justificativa, a metodologia e a literatura consultada. Então, na introdução, eu devo acrescentar todos esses tópicos aqui relatados. Geralmente, é muito bom você iniciar sua introdução com 3 a 4 parágrafos, descrevendo um pouquinho sobre o seu conhecimento dentro do tema escolhido. Após isso, você pode começar, então, a adicionar cada um desses elementos. O problema, o objetivo geral, os objetivos específicos, as hipóteses, a justificativa. Você pode ainda acrescentar na sua introdução citação direta de alguns livros que você pegou para dar mais embasamento teórico dentro do seu estudo. A metodologia, alguns têm como preferência colocar também na introdução. Eu, particularmente, eu separo um pouquinho a metodologia. Eu prefiro que ela fique logo após o desenvolvimento, porque no desenvolvimento você vai buscar todo o referencial bibliográfico que você debateu e aí após ele você vai relatar qual foi o método que você utilizou. Então isso é mais questão opcional e de orientação, tá bom? Vamos prosseguir. Desenvolvimento é a etapa que constitui a parte principal do texto e a mais extensa do artigo, pois expõe as principais ideias que fundamentam todo o trabalho científico. O desenvolvimento constará de 2 ou 3 seções divididas em subseções. Então, aqui no desenvolvimento, é onde os seus 3 objetivos específicos, eles virão fazer parte e onde você vai buscar sobre cada um do tema do seu objetivo específico, material bibliográfico para que haja aqui o confronto entre suas ideias e as ideias do autor consultado. Então, nesse desenvolvimento deve haver muito debate. E aí, quando fala 2 ou 3 sessões, que aí no caso seriam o primeiro capítulo ou o segundo capítulo, 3 capítulos e subcapítulos que vocês queiram colocar em cada um deles, para complementar mais o seu estudo. Considerações finais. De acordo com a ABNT, é a parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos propostos, apresentando os resultados obtidos na pesquisa ou estudo. Deve ser breve, concisa e referir-se às hipóteses levantadas e discutidas anteriormente. Como diz aqui, é a parte agora que vai vir as suas palavras. Você fez a introdução, você fez o desenvolvimento onde você debateu com autores e agora você vai dar o seu parecer no geral sobre o seu estudo. Se foi útil para você, se é um tema realmente importante ou não. Então, é um debate que você vai criar, onde você vai relatar todo o seu estudo vivenciado. Elementos pós-textuais. Aí, depois da conclusão,
virá agora a última parte, que é a nota explicativa, se você for colocar referências, glossário, apêndice e anexo. Desses daqui, o único que você vai trazer é somente as referências bibliográficas que você vai relatar, que é o nome do autor, o nome do livro que você consultou, a editora, o ano publicado do livro, que você vai botar lá na referência bibliográfica. E lembrando que, de acordo com as novas normas da ABNT, nas referências bibliográficas, elas virão em ordem alfabética, tá bom? Então, tenha muito cuidado quando for colocar os autores no final, ele deverá vir em ordem alfabética. Referências. De acordo com a ABNT, as referências correspondem à relação bibliográfica e não bibliográfica das obras citadas, consultadas ou indicadas pelo autor como fundamentais em relação ao conteúdo pesquisado. As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto. Utiliza-se espaço simples entre as linhas de uma mesma referência e 2 espaços simples em cada indicação. Isso daqui é mais a questão da ABNT. Quando você for colocar, colocou primeiro o nome do autor, o título do livro, a editora, o ano, aí você vai dar o Enter, que é o espaço, para acrescentar o outro. Então, entre um e o outro, deve haver um pouquinho de distanciamento, que eles chamam de 2 espaços simples. Como vocês podem ver aqui, ó, está um modelo de uma referência. Então, eu tenho a primeira, que é na letra B, ó, em destaque o título da consulta. Aqui nós temos um com autor, lembrando que, como eu disse lá há um pouquinho tempo atrás, os nomes dos autores, eles sofrem alterações, virá agora o sobrenome com letra maiúscula ou caixa alta, seguido da vírgula e o nome dela. Então, o nome dela seria Maria Helena Diniz. E aí o último sobrenome passa a ser primeiro em letra maiúscula. Destaca o título do livro, aqui a cidade onde foi feito o livro, a editora, o ano e também a edição ou volume que foi do livro. E aí nós temos todos em ordem alfabética. Atente muito para isso. Formato e margem. O corpo do trabalho de vocês, para ser construído, ele deve ter na fonte de tamanho 12. E aí, toda vez que você for abrir o seu Word, no seu notebook, você vai atentar um pouquinho lá em cima, que ele nunca estará configurado a isso. Geralmente, ele virá no número 11 e a fonte, o título da letra, ele virá em outro. E aí, toda vez você vai ter que ir lá mudar para 12 e também o tipo da letra. E aí, o tipo de letra permitido para a construção do artigo científico são essas duas. Você pode escolher a Times New Roman ou a Arial. A cor da letra permanece preta, o tipo de papel A4, e aí fica uma dica agora para vocês na questão da citação. No caso de citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e legenda das ilustrações e tabelas, utiliza-se a fonte menor de tamanho 10. Isso daqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês somente a questão da citação, porque vocês não vão colocar notas de rodapé, ilustrações nem tabelas. A paginação. Para a paginação, deve-se contar a partir da folha de rosto, mas o número só aparecerá na primeira página da parte textual, ou seja, na introdução. Deve ser em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior da folha. Quando você construir o seu artigo, você vai ter os elementos pré-textuais, que é a capa, a folha de rosto. E aí esses elementos pré-textuais, eles não são numerados. E aí eu tenho primeiro a capa, folha de rosto, tem uma outra folha que virá o resumo, e aí a quarta folha, ela não entra porque... Desculpa, a quarta folha que ela vai entrar porque fará parte agora da introdução. Então, ela passa a ser numerada a partir dela. Então, eu tenho uma folha, 2 folhas, 3 folhas, sem número, e a introdução é número 4. Aí segue de 4
em diante. Então, esse daí eu devo ter muito cuidado na hora que for fazer a paginação, que é a numeração das folhas. Uma outra coisa também que eu preciso ter atenção é a citação. Citações são informações retiradas de outras fontes mencionadas no texto para complementar as ideias do autor da pesquisa, embasando o assunto abordado, dando respaldo à sua interpretação. Como eu disse, a única citação permitida é a citação direta. Essa, eu leio um livro, retiro daquele livro um texto que eu achei muito pertinente, então eu coloco no meu artigo científico e aí eu vou precisar trazer o nome do autor, o ano do livro e a página que eu consultei. Então isso nós chamamos de citação direta. Mas existem outras citações que eu vou mostrar para vocês agora. Que é a direta, que eu acabei de falar, a indireta e citação de citação. Citações diretas são transcrições, como eu disse, literais de um texto ou parte dele, onde eu pego o livro, faço a minha leitura, achei que aquele texto lá é importante para me ajudar no meu artigo científico, então trago ela com o nome do autor, o ano e a página, e ali coloco. Uma questão que vocês vão ficar atentos, se a minha citação, quando eu colocar ela tiver mais de 4 linhas, ela vai sofrer alterações. Ela, ao invés da fonte ser tamanho 12, passa a ser 10 e ela tem um recuo chamado de 4 centímetros. Então, ela fica em um canto diferente. E isso mais à frente eu vou estar mostrando para vocês. Se ela tiver somente 3 linhas, ela fica normal com o tamanho 12, também virá o nome do autor, ano e livro, mas ela tem agora umas coisas diferentes. Ela virá com aspas duplas para que ela possa estar destacadas. E aí vocês têm um exemplo de citação direta. São apresentadas dentro do texto destacadas entre aspas duplas. Por se tratar de uma citação direta, a indicação da paginação é obrigatória. Então, nós temos dois modelos. Essa primeira, camélias são flores lindas, tão perfeitas, algumas brancas, outras vermelhas. Então, o nome do autor, Alves, o ano do livro e a página. Eu também tenho a opção de trazer de forma diferente, segundo Alves ou de acordo com Alves. Aí, entre parênteses, é que eu vou colocar o ano do livro e a página. Mas também ela deverá vir com as aspas duplas destacando. Como vocês podem ver, camélias são flores lindas, tão perfeitas, algumas brancas, outras vermelhas. Independente do formato, se eu quero iniciar com a citação ou se eu quero botar segundo ou de acordo, eu tenho que destacá-las, as citações diretas, tá bom? Vamos prosseguir. A outra citação que eu disse para você direta é se ela tiver mais de 4 linhas. Aí, observe que essa daqui tem mais de 4 linhas e aí ela sofre toda alteração. O tamanho passa a ser 10, o recuo é de 4 centímetros e aí eu tenho que colocar ela do jeitinho aqui, ó, justificada, bem bonitinha. O espaçamento entre linhas, ele não é de 1,5, passa a ser simples e aí ela fica nesse formato aqui. Vamos prosseguir agora para citações indiretas. Citações indiretas é quando eu pego um livro, faço a leitura, mas não retiro dele o texto. Eu dou minha interpretação daquele texto que eu fiz a leitura. E aí o que eu trago para cá? Eu trago o nome do autor e o ano somente, porque eu não copiei a página. Então, segundo Alves, 2003, eu coloco agora a minha escrita aqui, o que eu quero relatar de acordo com o que eu li do livro dele. Então, aqui é onde eu boto minha interpretação. E isso nós chamamos de citação indireta. E aí vocês vão ter muito cuidado quando baixar algum material da internet, porque existem muitas citações indiretas. E você poderá acabar copiando, achando que seria uma citação direta. Então, qual é a diferença da citação direta e indireta? A página, se não tem página, é uma citação indireta. Se contém página, é uma citação direta. Então, citação direta é permitida você copiar
de qualquer monografia de livro que você baixou, livro, monografia da internet, e botar. Citação indireta? Não. A outra é citação de citação. Na realidade, citação de citação é a menção da parte de um texto do qual não se teve acesso ao documento original e se tomou conhecimento através de uma outra fonte. Deve-se usar primeiramente o nome do autor ao qual não se teve acesso e o ano dessa referida obra. Se houver seguido da expressão latina apud, que significa após ou citado por, logo após, deverá vir autor da obra consultada, ano e número da página. E aí nós temos um exemplo aqui, citação de citação. Primeiro, segundo Cesarini, que é o primeiro autor, aí Sousa pegou esse livro de Cesarini e fez uma outra versão. Aí vem entre parênteses, 1990, Apud, que foi Sousa, ele fez em 1994, a página 482, e ele destaca aqui o que é que ele achou desse livro, que é chamado de citação de citação, tá bom? Referências. As referências bibliográficas trata-se da reunião padronizada das principais informações de um documento consultado na pesquisa, de forma que facilite sua identificação. Os documentos a serem referenciados podem vir apresentados nos mais diversos formatos, impressos, eletrônicos, sonoros e tridimensionais. E aí nas referências você deverá atentar para o autor que fez o livro, o título e subtítulo, a edição se houver, o local que foi feito esse livro, a editora e o ano da publicação. E aí nós temos também nas referências algumas apresentações, que ela deve estar sempre aliada à esquerda, o espaçamento entre linhas é de 1,5 entre um e o outro, e a pontuação uniforme seguindo o padrão internacional que é ditado aqui para vocês através da ABNT. E aí você tem um modelo, olha, na referência bibliográfica, você fez a consulta desses livros lá para o seu trabalho, você coloca aqui mais uma vez, Berlo, D.K, e aí destaca o título do livro, Processo de Comunicação, e aí Introdução à Teoria e à Prática. A 9ª edição foi feita em São Paulo, na editora Martins Fontes, o ano 1999 e a página 333. Isso de um livro. Se for de uma monografia que você baixou da internet, você também vai pegar quem fez a monografia, o título dela, vai colocar o ano que ela foi publicada na internet, a universidade que você buscou essa monografia, que foi baixada, o que o autor concluiu esse curso. Partes de um livro também, você poderá pegá-lo e destacar eles da mesma forma. Então, você deve atentar para todos esses elementos que eu disse para vocês, que é preciso ter na referência bibliográfica. Nome do autor, título, subtítulo se houver, edição do livro, a cidade, a editora e o ano. Nós temos um outro modelo de referência aqui também, para que vocês fiquem atentos. Publicações periódicas, no caso seria de revistas. Se você pegar alguma revista da área da educação, vai ter que colocar ela também, destacando partes de revista ou boletim, artigos científicos e artigos de internet ou monografia que você baixou de internet. Você pegou a monografia, você vai botar o nome do autor, aqui o sobrenome, o título, a cidade, onde estava disponível. Você vai copiar o link lá em cima da pesquisa e vai destacar de qualquer uma dessas formas, tá bom? E aí agora os níveis de pesquisa que vocês vão entender dentro da metodologia. Existem vários, e aqui eu tenho a exploratória, que é um assunto novo, desconhecido, e a finalidade é conhecer melhor o problema e construir hipóteses. Esse nível de pesquisa é indicada para aquele que quer trazer dentro da educação algo novo, algo que você nunca falaram isso da educação, então vou pesquisar sobre esse conteúdo.
Então, se você escolher esse, a sua metodologia da pesquisa é de cunho exploratório. O outro é o descritivo ou descritiva. É descrever com precisão as características de um grupo ou fenômeno. Ou seja, já existe um tema dentro da educação infantil, contação de história. Então, você só quer dar mais um embasamento dentro desse tema de contação de história. Então, você tem esses dois caminhos de níveis de pesquisa, a exploratória ou a descritiva. Existe esse aqui, mas eu não indico que é a explicativa, porque ela já foge um pouquinho dentro da área que a gente está, que é a área das humanas, né? Então, ela é um pouquinho mais para a área das exatas. Aí fica essas duas dicas para nós de cima. O caminho da sua pesquisa é exploratória ou descritiva. Lembrando que sua pesquisa ela é de caráter qualitativo. Você só quer mostrar a qualidade de um tema escolhido no campo da exploratória ou da descritiva. E aí, tipo de pesquisa exploratória? É toda pesquisa que busca constatar algo no organismo ou no fenômeno. Por exemplo, saber como a árvore cresce. Então, é uma pesquisa que você vai explorar, vai estudar passo a passo para chegar, então, e dar um resultado, um parecer de qual é o procedimento para a árvore crescer. E a descritiva pode aparecer sob diversos tipos: documental, estudo de campo, levantamentos, desde que se estude a correlação de, no mínimo, duas variáveis. Um exemplo, a pesquisa realizada pelo IBGE, uma criminalidade, número de professores de educação física no Brasil, número de professores com doenças, que ficam doentes de sala de aula, número de alunos que tiveram evasão escolar, enfim, existem vários caminhos para esse tema da pesquisa descritiva. Então, você só vai descrever o tema, complementando com mais apoio teórico. E aí, qual tema escolher? Mais uma vez, eu preciso pensar isso com muito carinho, porque é o tema que vai me nortear na construção do meu trabalho do artigo científico. E aí eu trago para vocês os verbos. Nós temos os em negritos e em vermelho. Esqueça o que os em vermelho, por exemplo, quantos é numerar, qual nível determinar. Esse não tem nada a ver se você escolher a pesquisa exploratória ou a descritiva. Se você escolher a exploratória ou a descritiva, os que estão destacados em negrito são melhores para vocês trabalhar. Então, descrever, identificar, conhecer ou explicar são os caminhos para você, então, responder ao problema da sua pesquisa. E aí nós temos como são, descrever, quais são, identificar, como é, conhecer, qual a causa, explicar. E aí eu trago um modelo de uma tabelinha para que você que ainda não tem um tema, possa então trabalhar nesse exemplo que eu estarei deixando e aí iniciar agora o seu tema já com o verbo para te nortear no seu trabalho. E aí, ó, nível de pesquisa, o que se quer saber? Aí você coloca qual a contribuição, alguma coisa que você queira saber dentro da área da educação. O tema, sobre qual aspecto? O meu tema aí eu botei música na aprendizagem da leitura e escrita. A unidade de estudo, em quem você quer aplicar? Eu escolhi com os alunos da etapa EJA 1. E aí o contexto, eu escolhi uma escola. Então eu tenho qual a contribuição da música na aprendizagem da leitura e escrita com alunos da etapa EJA 1 na Escola Terezinha Ferreira Oliveira, na cidade de Juazeiro, Bahia, no ano de 2021. Ou seja, eu já tenho o meu tema pronto. Dentro dessa tabelinha eu consegui construir. E aí agora veja o próximo passo. Ela está aqui para que você possa criar. Então, o que é que você quer saber dentro do contexto da educação? E aí, lembra o que eu disse para vocês? Como é, quais são, qual a causa. Então, bote algum daqueles exemplos de verbos que eu coloquei. E aí você vai seguindo passo a passo e você vai conseguir construir o seu tema para que você possa, então, continuar. Se eu escolhi o tema, por exemplo, que vocês viram lá, qual a contribuição? Então, qual a contribuição? Eu tenho um caminho da pesquisa exploratória ou descritiva. E aí eu tenho conhecer, identificar, levantar ou descobrir. Eu botei qual a contribuição da música na aprendizagem da leitura escrita. Eu quero conhecer a contribuição, eu quero identificar,
Na descritiva, eu quero descrever, então esses verbos é que vai começar a me nortear para construir o meu verbo geral, o objetivo geral, seguido dos meus específicos. Então, dentro desse caminho, eu já tenho mais ou menos uma visão do que será o próximo passo, que é os objetivos específicos. Se eu escolhi descrever, eu tenho como aqui, ó, compreensão. Então, eu tenho todos esses verbos aqui para me ajudar nos meus objetivos específicos. Eu quero discutir, eu quero explicar, eu quero expressar, eu quero identificar, eu quero localizar. No conhecimento, eu tenho esse. Na aplicação, ou seja, eu tenho vários verbos do objetivo específico para construir. E aí eu segui agora para a busca de materiais bibliográficos para ajudar-me na construção do meu artigo científico. E aí, mais uma vez, qual a contribuição da música na leitura, na aprendizagem da leitura escrita com os alunos da etapa EJA 1 na Escola Terezinha Ferreira Oliveira? Esse é o meu tema, eu já tenho o meu objetivo, que é conhecer ou descrever, e aí eu boto assim, ó, descrever a contribuição da música, e aí na leitura e escrita com os alunos da etapa EJA. Eu só tiro a palavrinha qual. Meu objetivo geral, descrever a contribuição. E aí agora eu vou para os meus objetivos específicos, que aí eu vou buscar material que fale sobre música, poderá ser um tema, relatar a contribuição da música na escola, leitura, destacar o processo de leitura e escrita. Enfim, eu vou começar a nortear, porque eu tenho 3 caminhos, música, leitura e escrita. E esses 3 é que vão me ajudar nos meus objetivos específicos. Então, fica essa tabelinha para que vocês possam praticar aí e começar, então, a iniciar com a construção do seu tema. E aí, recapitulando, eu tenho a minha introdução, que é dar uma ideia geral ao leitor do que trata o projeto de pesquisa em questão. Dica: aqui diz deixar para escrever por último e deve conter no mínimo 5 a 6 parágrafos. Mas aí é uma questão opcional. O ideal é que você inicie começando pela sua introdução, certo? Comece por ela, porque vai te ajudar a você já nortear todos os seus caminhos. Isso que eu estou falando aqui é somente os elementos iniciais, mas aqui você já deve botar seu objetivo geral, seu objetivo específico, sua justificativa e o seu problema. Tendo esses, aí fica essa dica. Se você não quer escrever alguns parágrafos antes relacionados ao que passeia sobre o seu tema, você deixa para depois. Mas se já que desejar, já pode iniciar, porque você já vai se libertando de algumas coisas na parte da introdução. E aí você tem na introdução o quê? Problema, justificativa, objetivo geral e objetivos específicos. Depois você tem o desenvolvimento, que virá os 3 objetivos específicos, a metodologia que eu disse para vocês, que eu prefiro separada, e aí você pode escolher a metodologia, a pesquisa exploratória ou a descritiva. Qual é dessa que você vai escolher? Aí você coloca na metodologia. A conclusão, seu parecer geral sobre o seu trabalho e as referências, que é o que você colocou tudo lá no desenvolvimento. Todo o material de autores que você pesquisou e colocou como citações para confrontar o seu estudo. O desenvolvimento, nesta fase você deverá responder as seguintes questões. Quem já escreveu e que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura? A revisão de literatura é fundamental porque fornecerá elementos para você evitar a duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema. Favorecerá a definição de contornos mais precisos do problema a ser estudado. Observação. Aqui você colocará cada capítulo dos objetivos específicos para que possa solucionar sua pesquisa através dos recursos bibliográficos. A metodologia, como eu disse, a pesquisa será feita com abordagem qualitativa, utilizando o método que você vai escolher, descritivo ou exploratório, e isso vai te permitir descrever e interpretar com a utilização de materiais bibliográficos, os meios mais oportunos da linguagem e informação
para que possa questionar e formular os problemas do dia a dia na perspectiva de resolvê-los. E por fim, a conclusão. Nesta etapa, você já tem condições de sintetizar os resultados obtidos com a pesquisa. Deverá explicitar se os objetivos foram atingidos e, principalmente, deverá ressaltar a contribuição da sua pesquisa para o meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E aí, depois de tudo isso, falta referências. Tudo que você colocou, se citou lá na introdução e citou principalmente no desenvolvimento, lembra de colocar aqui o sobrenome do autor, seguido do nome, o título do livro, a cidade que foi publicada, a edição, a editora e o ano. Lembrando, em ordem alfabética. E aí, por fim, acabei o TCC. Já pode sair então da caverna. Na realidade, como eu disse no início, é preciso agora eu separar meu tempo. Eu preciso ter um tempo dedicado à construção do TCC. Ele determina isso. Ele me cobra isso. Eu preciso parar para pensar e formular e assim escrever o meu TCC, que no caso aqui será o artigo científico, tá bom? Boa sorte para todos. Estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida que venham a ter, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.